O Brasil parece estar decolando. É essa a sensação que as manchetes dos principais jornais do país transmitem. No entanto, a realidade conta uma história bem diferente. Mais de 800 mil empresas fecharam no Brasil apenas em 2024. Inflação estourando o teto em 2024, chegando a 4,83%. Dólar ultrapassando a marca de R$ 6 pela primeira vez na história. Enquanto a mídia destaca o crescimento da economia brasileira. Mas será que essas notícias positivas do governo realmente estão fazendo diferença na sua vida? Ou seria tudo uma grande ilusão? Mas qual é a verdadeira realidade por trás disso? A economia brasileira é pintada como um caso de sucesso pela imprensa e celebrada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Os números, em sua objetividade, fornecem o essencial para análises e decisões. Contudo, por serem puramente dados, carecem de calor humano e não revelam toda a história. Eles exigem contexto e explicações mais profundas para que façam sentido completo. Quando olhamos para cada caso em detalhes, a verdade é única. Não importa se as notícias são positivas ou negativas, a realidade ganha significado no contexto e você sente isso na pele. No fundo, você sabe disso melhor do que ninguém. Nem o governo, nem os jornais conhecem melhor a situação do que o seu bolso. Você entende sua própria realidade como ninguém mais poderia. Você percebe no dia a dia quando as compras do mês pesam mais no bolso. De acordo com dados do IBGE, o grupo de alimentos e bebidas foi o mais afetado pela inflação em 2024. Esses itens registraram um aumento acumulado de 7,69% nos últimos 12 meses, respondendo por 1,63 ponto percentual da inflação total, que fechou o ano em 4,83%. O preço das carnes disparou 20,8% em 2024, marcando a maior alta dos últimos 5 anos. Isso aconteceu após uma queda de 9,3% registrada em 2023. A única vez em que o aumento foi maior ocorreu em 2019, quando o acumulado chegou a impressionantes 32,4%. A economia brasileira terminou o ano de 2023 melhor do que o esperado, mas a cotação do dólar, um dos índices mais seguidos pela população, se manteve acima dos R$ 6. O PIB deve crescer cerca de 3%, o que já é o suficiente para pintar o Brasil como um paraíso econômico. Mas vamos olhar além disso. Primeiro, vamos abordar o que foi prometido. As mais de 800 mil empresas brasileiras que fecharam as portas em 2024. Vamos começar pelos números e depois com o contexto necessário. Entender como chegamos a essas 800 mil falências. Você vai perceber como o contexto e os detalhes fazem toda a diferença. No primeiro semestre de 2024, mais de 1,4 milhão de empresas foram abertas, enquanto quase 860 mil fecharam as portas. Isso resultou em um saldo positivo de 602 mil novas empresas no Brasil. Então isso parece ótimo, não é? Com saldo positivo não há do que reclamar, certo? Errado. Como mencionei antes, é o contexto e os detalhes que realmente fazem a diferença para entender o que está por trás desses números. Números isolados não revelam toda a verdade. Eles são usados para vender uma história, que não são a história completa. São coisas bem diferentes. Quer ver? Com esse saldo positivo, o Brasil atingiu a marca de mais de 21 milhões de empresas ativas. No entanto, destaca-se que 93,6% dessas empresas são microempresas ou de pequeno porte. Na verdade, 56,5% dos negócios ativos no país são MEIs. Agora vamos olhar novamente para os números frios, mas com uma perspectiva mais consciente, sabendo que a maioria esmagadora das empresas brasileiras são, na verdade, pequenos negócios. Em 2024, mais de 800 mil dessas empresas faliram, desapareceram e deixaram de contribuir para a economia do país. Embora alguns políticos tentem desvalorizar os empresários, até mesmo os pequenos empreendedores, é importante reconhecer que são eles que realmente movimentam a economia nacional. Ser empreendedor no Brasil exige coragem, pois é preciso enfrentar uma montanha de burocracia e impostos altíssimos. O que isso gera? Uma onda de falências, porque o sistema acaba colocando obstáculos para o empresário. Diante desse cenário,
Não é surpresa que mais de 800 mil empresas tenham fechado as portas no Brasil. E um detalhe, esse número ainda não foi totalmente atualizado para computar os 12 meses de 2024. Ele se baseia principalmente em dados coletados até meados de julho. A realidade é que, infelizmente, mais de 1 milhão de empresas podem ter fechado no Brasil em apenas um ano. Mas, novamente, temos um saldo positivo, então isso não deveria ser algo bom? Na prática, não é algo totalmente negativo, mas esse saldo positivo fica obscurecido quando olhamos os números em detalhes. Isso acontece porque a maioria das empresas são de pequenos e microempreendedores, especialmente os MEIs, como mencionei antes. Não são muitas grandes empresas, ou até mesmo pequenos comerciantes que estão surgindo. Na verdade, o que vemos são pessoas desempregadas, que não conseguiram uma vaga com carteira assinada no regime CLT e por isso se viram obrigadas a se formalizar como MEI. Todos sabemos que o MEI é uma excelente alternativa para conseguir uma forma de trabalho com menos burocracia e mais flexibilidade. Muitas pessoas abrem o MEI porque realmente querem começar um negócio próprio, enquanto outras fazem isso apenas para se manter no mercado de trabalho, sem precisar passar pelas dificuldades para conquistar um emprego CLT. O ponto mais importante aqui é que, enquanto vemos uma redução nas empresas que geram muitos empregos, houve um aumento significativo na abertura de microempresas. Baixos lucros, dificuldades para acessar crédito e o alto nível de endividamento são alguns dos principais fatores que levam ao fechamento de empresas, mesmo aquelas mais robustas. Esse cenário ficou ainda mais difícil nos últimos anos, com a crise econômica e os juros altíssimos. Portanto, o saldo positivo de abertura de empresas não revela toda a realidade por trás dessa situação. Outros dados também mostram que a economia brasileira está longe desse quadro idealizado que muitos tentam pintar. A indústria nacional, por exemplo, é um reflexo claro de por que o Brasil tem estado em um estágio de desenvolvimento há tanto tempo, sem alcançar o pleno crescimento. O tão sonhado status de primeiro mundo parece cada vez mais distante e talvez nem chegue a se concretizar. Grande parte disso se deve à nossa capacidade industrial limitada e o futuro não parecer promissor. As fábricas continuam fechando em grande número, o que só agrava a situação. Em um contexto de mudanças constantes, as fábricas no Brasil têm enfrentado grandes desafios ao longo dos anos. Elas são fundamentais para a economia, gerando empregos e fornecendo produtos essenciais para a população. Só na última década, o Brasil perdeu cerca de 10 mil fábricas, o que reflete uma situação preocupante. O colapso da nossa indústria é completo, impressionante e triste. O IBGE divulgou um panorama da indústria brasileira ao longo de uma década, e um dos setores mais afetados é o da indústria automobilística, que tem encolhido de forma significativa. De 2011 a 2020, cerca de 23,5 mil pessoas perderam seus empregos na produção de automóveis. Em 2011, esse setor representava 12% da indústria brasileira, mas hoje sua participação é inferior a 10%. Essa tendência de queda na indústria parece continuar, apesar das variações econômicas. A recessão de 2014, durante o governo de Dilma Rousseff, marcou o começo de um grande colapso financeiro e industrial no Brasil. Com sua carga tributária elevada e a burocracia excessiva, desempenha um papel central nesse fechamento acelerado de fábricas. Esse processo afetou diretamente a vida de muitos trabalhadores. Em uma década, cerca de 1 milhão de empregos foram perdidos, especialmente em setores que tradicionalmente empregam em grande número, como vestuário, calçados e a indústria metalúrgica. E para piorar, quem conseguiu se manter empregado na indústria também enfrenta desafios imensos. Muitos desses trabalhadores passaram a enfrentar uma redução significativa nos salários. A remuneração média, que antes era de 3 salários mínimos e meio, caiu para 3,2. E de forma curiosa, o impacto da pandemia de 2020 não foi o mesmo para todos os setores, como apontou o IBGE. Quando a pandemia teve início, cerca de 3 mil fábricas foram forçadas a fechar. Contudo, o saldo de empregos no setor ainda foi positivo naquele ano, graças a iniciativas do governo de Jair Bolsonaro, como programas que permitiram a redução de salários e jornadas para evitar demissões. O setor automotivo tem enfrentado muitos obstáculos. A Ford já se retirou do Brasil e diversas outras montadoras continuam suspendendo suas atividades de forma intermitente. Não são só as montadoras que enfrentam os impactos dessas decisões.
Os funcionários das fábricas, que passaram anos de suas vidas nas empresas, agora lidam com a insegurança sobre o que o futuro reserva para suas carreiras. Além disso, as comunidades ao redor também sofrem com a queda da atividade econômica e a escassez de empregos. Isso não é exagero, pois existem várias cidades no Brasil que dependem inteiramente de uma fábrica, com toda a sua vida socioeconômica girando em torno da atividade dessa fábrica. Um dos fechamentos mais marcantes foi o da planta da Ford em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Durante décadas, essa fábrica foi um pilar essencial da indústria automobilística brasileira, produzindo carros que marcaram época e oferecendo emprego para milhares de pessoas. A Ford é uma empresa internacional de prestígio que ainda vende seus carros no Brasil, mas decidiu não investir mais por aqui, já que não vê retorno suficiente. Na verdade, o Brasil tem se tornado um lugar cada vez menos atraente para investidores estrangeiros, que preferem retirar seu dinheiro do país. Isso reflete a instabilidade que vivemos, algo que acaba afastando quem poderia contribuir para o crescimento econômico. Importantes bancos internacionais, como JP Morgan, Morgan Stanley, Julius Baer e HSBC, reduziram suas recomendações para investimentos no Brasil. Essa decisão está ligada a preocupações com a situação fiscal do país e a ausência de sinais concretos de que melhorias estejam a caminho. Em 2025, investidores estrangeiros já retiraram 3,4 bilhões de reais da Bolsa Brasileira, indicando uma postura mais conservadora em relação aos ativos do país. Resumidamente, o Brasil tem sido deixado de lado nos planos de grandes investidores estrangeiros. As preocupações com as contas públicas e o cenário econômico mundial têm levado a uma saída significativa de recursos do mercado brasileiro. Isso acontece porque ninguém se sente confiante para investir em um país onde o governo gasta mais do que arrecada. Nos 8 primeiros meses do ano, o déficit acumulado chegou a 99,997 bilhões de reais. O déficit primário acontece quando o governo gasta mais do que arrecada com impostos. Por outro lado, quando as receitas superam as despesas, temos o chamado superávit. Na prática, o governo gastou além do que arrecadou, como se o Brasil tivesse recorrido ao cheque especial. E assim como acontece com uma pessoa física, entrar no cheque especial é uma das piores situações para manter a estabilidade financeira. Segundo o Tesouro Nacional, o resultado foi impactado pelo pagamento de precatórios, dívida decorrente de decisões judiciais das quais o governo não pode mais recorrer. E não podemos esquecer da calamidade que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas acredite se quiser, o governo considera que esse resultado fiscal foi satisfatório em relação aos objetivos que foram traçados ao longo do exercício. Com todos os desafios que foram impostos, Fernando Haddad, para defender o próprio trabalho, argumenta que esse déficit se originou porque o governo atual teve que pagar dívidas do anterior. Além disso, as contas de outras áreas ligadas ao governo também registraram saldo negativo. Um exemplo claro disso são as empresas estatais, que enfrentaram desafios semelhantes e encerraram o período no vermelho. As nossas queridas estatais, aquelas grandes empresas, que de alguma forma sempre têm um dedo de político na gestão, fecharam 2024 com um rombo de 6 bilhões de reais. É um feito e tanto. Afinal, esse foi o pior desempenho das contas dessas companhias nos últimos 22 anos. Para você ter uma ideia, em 2022, as estatais federais registraram um superávit de 4,8 bilhões, um número bem forte, que refletia uma situação mais saudável das contas públicas. Agora, se uma estatal dá prejuízo, adivinha quem vai arcar com a conta? Isso mesmo, você, cidadão, contribuinte. O governo tem que cobrir o prejuízo das estatais. E adivinha como ele faz isso? Com os impostos que você paga. Aqueles impostos que na prática diminuem o seu poder de compra, aparecendo em tudo o que você compra, desde o arroz até o seu smartphone, sem contar a gasolina do carro. E por falar em gasolina, ela não escapou de ficar mais cara em 2024. O preço médio do litro da gasolina comum aumentou 9,39%, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Em 2023, o litro custava R$ 5,58 e em 2024 subiu para R$ 6,29. O pior de tudo é que esse aumento pode não parar por aí, devido à cobrança do ICMS, um dos impostos que mais pesam no bolso do brasileiro. A partir de 1º de fevereiro de 2025, os preços da gasolina, etanol e diesel subirão significativamente no Distrito Federal e em todos os estados brasileiros. O novo valor do ICMS para gasolina e etanol será de
1,47 por litro. Para diesel e biodiesel, a alíquota subirá para 1,12 por litro. Atualmente, esses valores são de 1,37 e 1,6, respectivamente, o que representa um impacto considerável. Para Paulo Roberto Tavares, diretor do Sindicombustíveis DF, o reajuste já será mantido assim que o combustível sair das refinarias e, portanto, chegará rapidamente ao consumidor final. E o gás de cozinha também entrou na dança. O botijão de 13 quilos, o mais comum, teve um aumento de R$ 8,00. Aliás, somente no ano de 2024, o nosso querido gás teve reajuste de preço 6 vezes. E o aluguel não ficou atrás. Em 2024, os preços dos aluguéis residenciais subiram mais de 10%, deixando quem já enfrentava dificuldades financeiras ainda mais apertado. Basta dar uma olhada na internet, fazer uma pesquisa mais detalhada para perceber o quanto o brasileiro está se sentindo desanimado e sem perspectivas. O cenário está difícil, há uma falta de empregos, os salários não são altos e com a carga de impostos, juros e inflação, o poder de compra se reduz ainda mais. A confiança no governo é baixa, principalmente quando ele continua gastando mais do que arrecada. Isso não vai mudar da noite para o dia, mas isso não quer dizer que você não pode se salvar. Afinal, você é brasileiro e a resistência está no seu sangue. O país tem suas dificuldades, mas a criatividade e a determinação de quem vive aqui são notáveis. Olhe quantos negócios estão sendo abertos todos os dias, mesmo em um cenário difícil. Essas pessoas estão batalhando para empreender, enfrentando a falta de apoio e buscando evitar o destino das mais de 800 mil empresas que fecharam. Isso é algo que não se vê por aí todos os dias. A mídia costuma destacar apenas os lados positivos das coisas, sem aprofundar nos detalhes sobre o que realmente está acontecendo. Nem o governo, nem a imprensa vão fazer por você o que só você pode fazer por si mesmo. Falando ainda sobre falências, uma grande marca tradicional como a Jaguar está se prejudicando ao adotar a cultura woke. Ao apoiar essa agenda, parece que está se colocando contra sua própria base de clientes e valores que a tornaram famosa. É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!